Se você entra numa guerra com o armamento incorreto, você perde a guerra. É impossível você ganhar uma guerra com uma pistolinha. Você vai precisar de canhão, de bazuca, de metralhadora, você vai precisar de um armamento muito pesado para vencer uma guerra. Da mesma forma, para vencer a guerra da imoralidade, a guerra da poluição moral, a guerra da depravação, para vencer esse pecado que tem levado muitos homens à ruína, você precisa do armamento e das munições adequadas. E hoje, nessa aula, a gente vai falar justamente sobre isso, sobre as munições. Mateus, tô meio perdido. Qual foi o tema da primeira aula? Eu vou fazer agora com você, a gente vai entrar agora num resumo breve da primeira aula, resumo breve da segunda aula, para você ficar situado e a gente partir para os armamentos e para as munições que você precisa ter para conseguir vencer a imoralidade, para você conseguir lutar com a força, lutar com as mesmas armas, para que você consiga de fato vencer o vício, vencer a impulsividade, vencer a, a, o teu lado irracional, o seu lado compulsivo, beleza? Vamos lá, meu querido. No primeiro encontro do nosso treinamento, do nosso curso, a gente falou sobre. A gente falou num âmbito geral das consequências físicas, mentais, espirituais, familiares que os homens, que as pessoas, a família sofre quando tem um homem, quando tem um pai dentro desse pecado, preso nesse pecado. E a gente falou também sobre as três fases para você vencer qualquer pecado, seja o pecado da imoralidade, da cobiça, da murmuração, da inveja. Independente do pecado, independente do erro, existem o processo de vencer esse pecado é dividido em três fases. A fase de arrependimento, você primeiro se arrepende do erro, você arrepende do que você cometeu. A segunda fase é a fase da confissão, onde você fala para Deus, Deus, eu errei. E a terceira fase é a fase do abandono, que é a parte prática. A fase 1 é a fase do reconhecimento, a fase 2 é a fase do comprometimento, quando você se compromete com Deus e com você mesmo, que você vai vencer, que você vai sair daquilo. E a terceira fase é a fase do abandono, que é a parte prática. É onde a maioria das pessoas caem. É a parte de ir resolver o problema, de abandonar de vez uma conduta errada. Porque quando a gente sabe, quando nós temos ética, valores, princípios, e principalmente quando a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, que é o que incomoda, que é o que mostra o nosso erro, ele vai te cutucar e ele vai te mostrar onde você está caindo. Ele vai te mostrar que aquela tua conduta está errado. Esse mostrar do Espírito Santo é a tua fase de reconhecer que você está errado. Ele está te mostrando e está te dando a oportunidade de reconhecer. Só que reconhecer o erro não é o suficiente. Reconhecer que você está em pecado não é o suficiente. Você precisa ir para a fase 2, que é a fase do comprometimento, do compromisso, de reconhecer e se comprometer a sair daquilo dali. Com quem? Me comprometer com quem? Se comprometer com você mesmo e principalmente com Deus. É a fase da confissão do pecado. Senhor, eu reconheço o meu erro. Fase 2, Senhor, eu confesso que estou errando. Eu confesso que estou errando. Eu me comprometo a sair disso, a mudar a minha conduta, para que na terceira fase seja a fase prática de vez, que é a fase de você sair desse erro. Então, na aula 1, nós, além de falarmos das consequências que o homem sofre fisicamente, espiritualmente, mentalmente, familiarmente, ali na parte da família, nós falamos dessas três fases que é para você vencer o teu pecado, vencer o teu erro. Na segunda aula, a gente falou sobre as três armadilhas que aprisionam os homens na depravação, no erro. Essas três armadilhas, elas atuam entre a fase 2 e a fase 3, que é a fase prática. Quando você começa a se mexer, quando você começa a querer fazer algo diferente,
você sente como se algo tivesse te puxando para baixo. É como se tivesse um peso nas suas pernas, um peso nas suas costas, que te impede de justamente seguir, justamente ter o resultado, né? De você sair, de você abandonar aquilo dali, aquela má conduta, certo? E toda vez que você se comprometer a fazer algo novo, não vai ser fácil. Por quê? Porque tudo que vem de Deus, ela vem com sacrifício. A porta do céu é a porta estreita, não é a porta larga. Se você vê uma. Se a moça do teu trabalho, você é um cara casado e tem uma mulher no teu trabalho te dando muito mole. Isso é a porta larga. Tá errado. Não é. Tá errado porque você é casado e tá errado porque uma mulher que se preze não fica dando mole pra um cara assim, né? Se você é solteiro, tá muito fácil. Ih, é uma mulher dada, então. Então não faz sentido, não vai ser bom pra você. Então, tudo que vem fácil provavelmente é um convite do inferno. A porta do céu é a porta estreita. Para ir pro inferno é tranquilo. É só você não fazer nada. É só você seguir os teus desejos, os seus instintos, né? Agora, para você ir para o céu, existe um processo de arrependimento, de confissão de pecado e de abandono de condutas erradas, de abandono de pecado. Então, nessa fase de abandono, você vai se deparar com várias armadilhas. Eu separei 3 armadilhas na aula 2 para que você entenda bem como funciona não só o mundo espiritual, mas o mundo real, como a sociedade ela vem te prendendo, ela vem te amarrando, ela quer que você, como homem, justamente caia. O homem é o sacerdote, é o responsável do lar. Ele é a cabeça, ele é o elo forte de uma família. É ele que vai na frente. Imagina que você tem uma represa muito forte, com água, né, segurando muita água ali. Na primeira fissura que aparece naquela represa, a água toda vai empurrar aquela represa abaixo, vai derrubar aquela represa. Agora imagina se no principal ponto de tensão da represa, da represa, aparece essa fissura. O rombo vai ser muito maior do que se fosse num lado menos importante, num lado que não tem tanta relevância assim. O homem é o ponto onde é o ponto central de uma família. Ele é que provê, ele é que protege, ele é quem está presente. E a sociedade, né, esse sistema sujo, esse sistema imundo, ele quer justamente destruir o homem para que a família se torne totalmente, plenamente vulnerável. Porque se a pessoa, se o responsável pela proteção está fora da jogada, a família se torna um alvo fácil. As mulheres, as crianças se tornam um alvo fácil. Não tem quem defenda. Então, para você entender como isso é sério, como isso é pesado, como é complexo você falar sobre pecado, e principalmente sobre pecados que atacam diretamente, em grande maioria, os homens, que é o pecado da imoralidade, que é o pecado da poluição moral, da poluição mental, os pecados sexuais. Então, existem 3 armadilhas que fazem com que todo homem que tente sair, que tente abandonar o pecado da imoralidade, caia. Mateus, quais são esses 3 pecados? O primeiro pecado é o pecado da. Desculpa, a primeira armadilha é a armadilha situacional, que são armadilhas basicamente que despertam gatilhos, que despertam outras armadilhas para que você caia. Por exemplo, quando você briga com a tua esposa, quando você briga com seus pais, por exemplo, você ali está recebendo muitos estímulos para que você caia no erro que você tenha, que você esteja. Quando, por exemplo, você dá uma carona para uma colega de trabalho, por exemplo. Você deu uma carona para uma colega de trabalho. Ali é uma armadilha situacional. É uma armadilha que você está se colocando. Você sabe que, cara, não é o certo. A chance daquilo dar errado é muito grande. Então, essa é uma armadilha situacional. Uma outra armadilha situacional, quando você fica sozinho em casa. Se você, por exemplo, tem o hábito, tem a conduta de ver sites adultos, vídeos adultos, você me entende, né? Eu vou podar as palavras aqui por causa da rede. Então,
se você tem esse hábito, por exemplo, e você tem o hábito de consumir esse tipo de conteúdo quando você está sozinho. Se isso acontece, a armadilha situacional é justamente você estar sozinho. Estar sozinho é um ponto de queda para você. Então essa é uma armadilha que você precisa evitar. Mateus, qual o segundo tipo de armadilha? A armadilha emocional. As armadilhas emocionais, se as armadilhas situacionais, elas são armadilhas ativadoras, ou seja, elas despertam outras coisas. As armadilhas emocionais, elas são armadilhas ativadas. Elas precisam de algum estímulo para que ela seja ativada, para que ela exploda, né? E na maioria das vezes esse ativador é uma armadilha situacional. Você briga com a tua esposa, você cai na armadilha situacional, logo depois você cai na armadilha emocional, que é o quê? Estresse, que é o quê? Frustração. E aí quando você está frustrado, o teu corpo ele está cheio, repleto de hormônios de dor, hormônios negativos, hormônios que te cansam, hormônios ruins, digamos assim. Naturalmente, o seu corpo vai fazer o quê? Vai tentar equilibrar esse teu nível de hormônio com o hormônio de felicidade, com o hormônio de prazer. Mateus, qual é o nome desse hormônio de prazer? Dopamina, que é o hormônio da satisfação, que é o hormônio gerado quando você conquista alguma coisa, quando você faz algo bom, algo que te gerou esforço, algo que te demandou uma atividade, um esforço, o teu corpo gera aquele hormônio de prazer, por exemplo, uma atividade física, e aí você gera esse hormônio de dopamina, esse hormônio no teu corpo que equilibra o estresse, o cortisol, tá? E a dopamina. Perdão. Então, quando você tá, por exemplo, quando você cai numa armadilha situacional de estresse, de frustração, de tédio, de ansiedade, o seu corpo naturalmente vai buscar um hormônio que equilibre essa emoção. Ele vai buscar atalhos, caminhos neurais para que você tenha um equilíbrio nos seus hormônios. Então, por que que normalmente, quando você está entediado, você recorre a um vídeo adulto? Porque tédio é uma emoção, um sentimento que não é tão legal, não é bom de sentir, ninguém quer se sentir entediado. Logo, o teu corpo ele vai buscar caminhos para que você fique feliz, fique satisfeito. E se você tem o hábito de gerar satisfação, gerar prazer através de sites adultos, por exemplo, o teu cérebro, ele naturalmente vai para esse caminho, que é o caminho mais fácil. O seu cérebro ele não quer realizar atividades complexas, ele quer atividades simples, fáceis. Então, naturalmente, você vai buscar um site adulto para você gerar hormônio de prazer, dopamina. E aí você se sente bem por alguns minutos aí, só que esse sentimento ele é muito passageiro, como uma droga mesmo. O viciado ele usa uma droga, tem aquele pico de euforia, pico de dopamina, e logo depois cai numa profunda depressão, uma profunda tristeza, porque aquele hormônio ali, ele foi fictício, ele foi falso, ele só teve um pico e logo caiu. Por que que ele cai rápido? Por que que a gente logo depois de cair nesse pecado, cair nesse erro, vem um sentimento de culpa, um sentimento de frustração, um sentimento muito ruim? Porque aquele pico de dopamina não envolveu esforço real, envolveu um esforço fictício. Ele foi gerado através de um atalho. Você entende isso? Quando você faz uma atividade física que te demanda muita energia, muito esforço, que te demanda muita concentração, e você conclui aquilo, e você se sente muito bem por ter concluído aquilo, esse sentimento de dopamina, esse sentimento dopaminérgico, esse sentimento de bem-estar, ele é mais prolongado porque o teu tempo de esforço ele foi prolongado. Quanto maior o teu tempo de esforço
para atingir um objetivo e gerar o sentimento de dopamina, de satisfação do teu corpo, maior é a duração desse sentimento dentro do teu corpo. Agora, se você usa pornografia para gerar esse pico de dopamina, esse sentimento de felicidade no seu corpo, de uma maneira rápida, a queda também vai ser rápida. Você consegue entender? Então, quando você tem esses sentimentos, quando você cai nessas armadilhas situacionais, essas armadilhas emocionais, perdão, você você cai facilmente nesse erro, você rapidamente cai no pecado de novo e, ao invés de conseguir gerar um sentimento bom no teu corpo, prolongado, você tem um pico ali de satisfação e depois cai num poço sem fundo de tristeza, de culpa, de arrependimento. Então essa é uma armadilha que muitos homens caem também. Então, uma das tarefas que a gente passou ali na aula 2 foi a seguinte: perceba o que você sente quando está prestes a cair. Poxa, eu estou prestes a abrir o site X. O que você está sentindo ali? Poxa, eu estou entediado. Poxa, eu briguei com a minha mulher. Poxa, o meu trabalho foi muito cansativo. Eu estou cansado. Eu estou frustrado porque algo que eu queria deu errado. Então, reconheça essas armadilhas emocionais para que você consiga substituir. Você se torna uma pessoa consciente dos seus sentimentos, das suas emoções. Porque ali dentro das suas emoções existem armadilhas. Da mesma maneira, as armadilhas situacionais. Se você tem um tipo de armadilha situacional que acontece ali, por exemplo, que você deu uma carona para uma amiga no trabalho, teve uma conversinha ali de indiretas, você chegou em casa, tua cabeça tá a mil, imaginando um monte de coisa, você vai lá e cai na masturbação, por exemplo. Ou aquela conversa ela vai evoluindo num dia, vai evoluindo no outro, vai evoluindo no outro, e daqui a pouco você está caindo na traição. Então, é muito importante que você analise quais são as situações e quais são as emoções que você sente antes de cair no erro, para que você justamente consiga se prevenir. Mateus, qual a terceira e a última armadilha? É a armadilha são as armadilhas espirituais, que são as armadilhas mais poderosas, porque elas são invisíveis. Se você consegue sentir uma emoção antes de cair, no espiritual não. O espiritual simplesmente quando você percebe que você já está caindo. Como que funciona isso, Mateus? Você, por exemplo, você pode estar sendo acusado, você pode ter cometido um erro, um pecado há muito tempo atrás, só que você vem toda vez que tenta sair desse erro, você entra num processo de acusação. Você se autoacusa ou existem pessoas à sua volta que te acusam por um erro que você cometeu há muito tempo atrás. Você está até saindo daquilo, talvez você tenha até abandonado aquele erro, só que a acusação te faz gerar uma culpa que te leva para o erro, que te leva para o sentimento de não merecimento. Eu não mereço me livrar desse pecado. Eu não mereço o perdão que Deus já me deu. Eu não mereço. E aí você cai no erro. Você consegue entender isso? A acusação, quando ela vem, você já explode, porque você está sendo acusado por um erro que você já cometeu e talvez você nem esteja mais cometendo. Então a acusação é uma grande armadilha espiritual. Você pode estar se autoacusando, a sua consciência ela pode estar falando, olha, você errou lá atrás, você traiu, você adulterou, você via muitos vídeos, você era uma pessoa pervertida, você errou, e aquilo fica na tua cabeça, talvez você nem tenha mais naquela prática, mas aquilo ainda fica na tua mente, te acusando, te acusando, te acusando, te acusando, e isso faz com que você permaneça no pecado. Então, a maneira de você entender que você pode sair, que você não é aquilo que vem sendo dito sobre você, que vem sido usado como ferramenta de acusação, é você entender que Deus já te perdoou se você se arrependeu. Se você reconheceu o teu erro, se você se comprometeu em mudar, se comprometeu em mudar, reconheceu o erro, se comprometeu com Deus e com você mesmo, que você vai
vai mudar, que você vai trabalhar para abandonar esse erro, acabou. Toda acusação é inválida, toda acusação não procede. Dali para frente é o teu dia a dia para você ter resultados diferentes, para você abandonar aquela conduta. Então, só que quando a acusação vem, ela não vem para te fazer ir para frente. A acusação ela vem para fazer com que você caia no erro de novo. Ela não vem para te acusar para você se sentir envergonhado e sair do erro. A acusação ela vem para que você caia no erro de novo. Por isso que a armadilha espiritual é poderosa. Então essas 3 armadilhas são as que prendem os homens no pecado, que prendem os homens na imoralidade, que prendem os homens nos vícios, na depravação, na poluição. Então, foram esses 2 temas que a gente trabalhou na aula 1, na aula 2. Eu quis fazer um resumo bem completo para que você fique ciente, para que todo mundo fique na mesma página. Porque, irmão, se você não se preparar, você vai cair. E cair por falta de conhecimento é cair do mesmo jeito. Tá? Cair por ignorância e cair sabendo dá o mesmo peso. Cair é cair. Não existe pecado grande, não existe pecado pequeno. A ignorância não te isenta da consequência. A ignorância não te isenta da consequência do pecado. Eu não sabia que era pecado, mas pecou. Então, o objetivo desse curso contigo é justamente falar sobre ferramentas, sobre como tomar consciência e como sair do erro. Mateus, hoje, qual é o tema da aula? O tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre armamentos e munições para que você consiga vencer. Se você entendeu as consequências, se você entendeu as fases para vencer o pecado, se você entendeu as armadilhas, você precisa agora ter as ferramentas, o armamento, as munições corretas para conseguir vencer essa batalha. Beleza? Porque o diabo ele não quer ganhar a luta contra Deus, a guerra contra Deus. O diabo quer que você perca. Esse é o grande objetivo dele, fazer com que você perca. Não é ele ganhar, ele não joga para ganhar, ele joga para você perder. Então, se você está com as munições erradas, se você vai lutar, se você vai para a Terceira Guerra Mundial com arco e flecha, você vai ser dizimado. Mateus, quais são as ferramentas, quais são os armamentos e as munições para que eu consiga vencer essa batalha? Primeiro armamento é colete à prova de balas. Colete, capacete. Como assim, colete, capacete? Amigo, oração. Oração. Oração, oração, oração. Toda vez que você acorda, ora, fala, Senhor, eu só não quero errar hoje, me ajuda a não errar hoje. Você está botando o quê? Seu colete à prova de balas, o seu capacete, o teu escudo, a sua couraça, né? Então, que é a armadura do Espírito Santo. Então você está conversando com Deus e pedindo força. O Senhor é a tua principal proteção. Então, você se protege fazendo o quê? Orando, lendo a Bíblia, lendo a palavra, meditando, sendo intencional com o seu tempo. Porque o diabo ele é intencional o tempo inteiro. O tempo inteiro ele é intencional. Só que você não, você está no oba-oba. Muita gente entra no oba-oba da rede social e fica ali gastando horas e horas na televisão, no oba-oba de jogos de futebol, de distrações o tempo inteiro. Então, enquanto você está se distraindo, o diabo está te atacando. Então, o que eu quero que você entenda é que a tua principal proteção, o teu principal colete, tua principal armadura é oração, é Bíblia, é conversar com Deus, é pedir força, porque nós somos frágeis, nós somos fracos. A gente é tentado na nossa limitação, na nossa falha. O diabo ele não vai ir num pecado que você que não tem efeito sobre você. Ele vai aonde tem efeito, né? Ele vai no teu ponto fraco. Então você precisa entender que se você for de peito aberto, sem proteção, você vai levar um tiro na cabeça, no peito e vai cair. Beleza? Então, oração, Bíblia, jejum, conversa com o Senhor. Todo dia acordei, orei, pedi, Senhor, é só hoje, é só hoje, é só hoje. Todo dia é só hoje, todo dia é só hoje.
Mateus, qual o segundo armamento? Na verdade, esse não é um armamento. Esse daqui é um quartel-general. Esse daqui é um campo onde você vai se esconder. Esse segundo armamento é, na verdade, uma trincheira. É o lugar onde você se esconde, onde você se protege quando está sendo atacado. É um lugar, é um ambiente seguro, onde você sabe que ali não vai ter risco, onde você está protegido. Você precisa organizar os ambientes que você se coloca. Se você entra na trincheira do inimigo, você vai encontrar inimigo. Se no teu celular você tem lá no Instagram vários estímulos que te fazem cair, várias armadilhas situacionais, você está se metendo na trincheira do inimigo. Então o que que você faz? Ou você bloqueia todas as pessoas e tudo, deixa de seguir, faz o que tiver que fazer para não ter mais encontrar aquele inimigo ali dentro daquela trincheira, ou você simplesmente exclui rede social. Exclui aquela trincheira, muda aquele ambiente. Se dentro do teu trabalho, toda vez no cafezinho da tarde, você encontra uma moça que fica jogando piadinha, trocando, jogando conversa fora, que faz com que a tua cabeça, tua imaginação vá para longe, ali é uma trincheira de inimigo, nada contra a moça. O negócio é você contra você mesmo. Você sabe que ali é uma ameaça iminente. Aquela amiga da tua esposa que vai lá com um shortinho curto na sua casa. Você tem que sair de perto. Você entendeu? Você tem que conversar com sua mulher. Amor, essa tua amiga aí vindo assim desse jeito aqui é furada, isso tá errado. Olha o que você tá colocando dentro da tua casa. Então, por que que eu digo isso? Porque o ambiente faz toda a diferença. A trincheira que você se enfia, que você se mete, faz toda a diferença. Porque se você estiver entrando numa trincheira de inimigo, você vai cair. Então, muda o ambiente, muda o teu ambiente. Se acontece alguma situação, se é a carona que você dá, para de dar carona. Se é sentar no lado de uma mulher dentro do ônibus, por exemplo, não senta. A mulher sentou do outro lado, sai fora. É a carona? Não dá carona. Você entendeu? É o site no celular? Bloqueia o site do celular. É dormir tarde? Não fique sozinho. Não durma tarde. Se sua mulher foi dormir, vai dormir junto. Vai deitar, fica na tua, quietinho. Você entendeu? É um banho quente. É um ambiente ali que você toma um banho quentinho e dá umas vontades malucas ali. Cai fora. Toma banho frio. Você entendeu? A tua trincheira, o local onde você se coloca, faz toda a diferença. Mateus, qual o terceiro armamento? Primeiro armamento, primeira munição ali para eu me preparar para essa guerra é colete à prova de balas, é capacete, é oração. Segundo, trincheira, é mudar o ambiente, é tomar cuidado aonde eu estou me colocando. Terceiro, o armamento é uma metralhadora. Só que é uma metralhadora de palavras, de decretos positivos. Como assim? A gente, na maioria das vezes, a gente vai orar e vai falar para Deus o seguinte: ah, Senhor, eu tenho tanta vontade de fazer tal coisa, eu tô com tanta vontade de assistir. Às vezes a gente fala mesmo, poxa, eu queria tanto entrar naquele sitezinho, poxa, eu queria tanto. Não, isso daí é um decreto de queda, é um decreto negativo. Você precisa, quando você estiver prestes a cair, quando você tiver uma vontadezinha maluca de entrar no pecado, de fazer a coisa errada de novo, você vai falar, graças a Deus, eu não estou sentindo nenhuma vontade. É justamente você falar o oposto do que você está sentindo. Mateus, mas isso não funciona. Ah, é? Decretos não funcionam? Se eu te disser agora, olha só, teu dia vai ser horrível, o seu carro vai quebrar quando você estiver saindo de casa, você vai chegar atrasado no trabalho, quando você chegar no trabalho, teu chefe vai te mandar embora. É isso que eu desejo para você hoje. Você vai dizer, meu amigo, calma aí, eu não quero isso para minha vida não. Você vai acreditar. Agora, se você der um decreto positivo, olha, eu não quero, ao invés de dizer, poxa, eu tô com tanta vontade, mas eu não quero cair, ao invés de você dizer isso, você dizer, graças a Deus eu não tô com vontade. Você pode estar morrendo de vontade de fazer qualquer coisa, mas se você disser, eu não estou com vontade, graças a Deus eu não estou com vontade, graças a Deus a moça passou na tua frente com um shortinho curto, você pensou alguma coisa, você falou, poxa, graças a Deus eu vi a mulher passando e não me deu vontade de nada. Você pode até ter olhado assim de rabo de olho, mas você decreta justamente o oposto na sua vida.
Por quê? Porque as suas palavras, a sua postura física, né, a tua conduta, ela condiz, ela manda diretamente uma mensagem para o seu cérebro. Porque se o seu cérebro pensa uma coisa e a sua boca valida aquilo, aquilo se torna real na sua vida. Agora, se o seu cérebro pensa uma coisa e na hora de falar você fala o oposto, você gera uma confusão e o que vale é o que você fala. O que vale é a materialização do que você diz. Você pode ter pensado em, putz, eu queria muito fazer tal vídeo. Você pode ter pensado nisso, eu quero tanto. Agora, se você fala, graças a Deus eu não tô com vontade, eu tô bem, mudou. Você gera um autocomprometimento com você mesmo e de você acreditar, você começa a acreditar em você mesmo. É uma maneira de você enganar o seu cérebro. Porque o teu cérebro ele vai o tempo inteiro te jogar para o caminho mais fácil. Quando você estiver cansado, quando você estiver entediado, quando você estiver frustrado, o teu cérebro vai te jogar para o caminho mais fácil, ele vai te jogar para uma armadilha. Então você precisa se conhecer, você precisa entender como que funciona, como jogar o jogo. As pessoas caem porque elas não sabem jogar o jogo. O que eu estou te mostrando aqui é, aprenda a jogar o jogo. O seu corpo responde e reage às suas palavras e comportamentos. Se você fala assim, ó, ai, eu tô tão feliz. Você pode estar feliz, mas você tá assim, ó. Tô tão feliz, ó a postura. Tô tão feliz. Nossa, o dia tá tão bom, eu tô tão animado. Nossa, que maravilha. Será que você tá mesmo? Será que você tá animado mesmo? Será que você tá acreditando nisso que você tá dizendo? Você pode até estar feliz, sua vida pode estar até boa, mas olha a tua postura. Olha o teu tom de voz, olha a sua energia. Você vai me dizer que a tua energia, a sua postura não influencia? Vai dizer que não influencia no teu comportamento? É claro que influencia. Então, você sabendo disso, você joga o jogo. O teu cérebro está puxando uma coisa. Tô cansado, tô triste, tô frustrado, eu quero fazer a merda. Não, poxa, graças a Deus eu estou bem pra caraca, irmão. Nossa senhora, nunca me senti tão bem na vida. Olha só. E dá um sorrisão. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa mente, reagem ao nosso comportamento e à nossa fala. Os nossos movimentos e a nossa fala materializam coisas. E eu quero que você materialize coisas boas, não coisas ruins. Tá? Vamos lá. Se você entendeu isso, se você entendeu esses armamentos, essas munições, eu preciso que você comece a identificar quais trincheiras são trincheiras inimigas, se é no trabalho, se é em casa, se é à noite, se é na igreja, se é no trânsito, quais são as trincheiras inimigas que te dá vontade de cair? Onde você joga, você sabe que você vai ser metralhado. Quando você entra ali, você vai encontrar um inimigo. Quais são os decretos positivos que você pode dar? Você começa a anotar. Graças a Deus eu não estou com vontade de... Ainda bem que hoje eu estou me sentindo bem, feliz. Quais são os decretos que você pode dar? Quais são os horários que você pode se proteger, pode vestir a sua armadura? É de manhã? Quais são os períodos do dia em que você se sente mais vulnerável? É ali que você vai botar o teu colete, o teu capacete, a tua couraça, o teu escudo. Senhor, eu caio de madrugada, eu acabo ficando acordado muito tempo de madrugada, então é de madrugada que você vai orar, que você vai ler a Bíblia. Se é de manhã, antes de sair de casa, é de manhã que você vai orar, você vai ler a Bíblia. Se é na hora do trabalho, é ali que você vai orar, você vai ler a Bíblia. Você vai identificar no teu dia qual é os momentos em que você está mais vulnerável. Porque se você for pego desprevenido, sem armamento, você vai morrer. Se alguém invade a sua casa à noite e você está dormindo, como que você defende a tua família? Não defende. Entendeu? Agora, se você, durante o seu dia, você entende que a meia-noite é o momento vulnerável da minha casa. Então, meia-noite você vai estar acordado com uma 12 na mão, com colete, capacete pronto para a guerra. Então, o objetivo aqui é você identificar no teu dia qual é o teu ponto de vulnerabilidade para que você use o colete, coloque o capacete e se proteja. Beleza? Essa foi a aula de hoje, esse foi
a aula sobre armamentos e munições para você fugir da prisão do pecado. Se você gostou, deixa eu saber, me manda uma mensagem no Instagram, no direct, me manda um e-mail, comenta aqui embaixo dos comentários, onde é que, independente de onde você esteja vendo, deixa eu saber o que você achou dessa aula de hoje. Tá certo, meu amigo? Espero que você fique bem, espero que você se proteja, que você se prepare e que você consiga vencer todos os desafios, porque é um dia de cada vez, irmão. Estamos juntos e até a próxima aula.